Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Faz tempo que a gente não publica vídeo para o canal, mas hoje vamos publicar mais um daqueles nossos vídeos picantes. Esse que vocês ouviram mesmo ali na thumbnail, o deputado da UNITA, Mumbica, fez um discurso no Parlamento há pouco tempo, onde teceu várias verdades sobre a situação econômica do país e também a condição de segurança do país. Espero que vocês gostem do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, inscreva no canal, deixa aquele seu like, deixa seu comentário e partilha bastante nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, para que o nosso canal vai crescendo. Brevemente estaremos a mandar novos vídeos também com uma imagem diferente do canal para preparar aí o nosso estudo, ok? Então, até lá, espero que gostem do vídeo. Seguidamente tem a palavra o segundo vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, deputado Faustino Moraes António Manuel, para apresentar a sua declaração política. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, distintos deputados, senhores auxiliares do titular do Poder Executivo, angolanas e angolanos, ilustres jornalistas. Permitam-nos, em nome do Grupo Parlamentar da UNITA, em primeiro lugar, render homenagem às vítimas do acidente da Serra da Leba e endereçarmos sentidos pésames às famílias. Peço permissão, Sua Excelência Senhora Presidente, para que se observe um minuto de silêncio em memória das vítimas mortais e dos feridos deste acidente. Obrigado. Em segundo lugar, permitam-me realçar alguns factos políticos, econômicos e sociais que nos últimos 3 meses têm marcado o presente sombrio do nosso país, felizmente do domínio de todos, e partilhar uma síntese da visão alternativa da UNITA sobre o futuro de esperança, confiança e certeza em ciclos de alternância política, sem temores no dia do amanhã. Excelências, o nosso presente sombrio assinala que a população continua a crescer num ritmo a aproximar-se de 4% ao ano, enquanto o ritmo de crescimento da economia continua abaixo de 2% ao ano. Assinala igualmente que o Executivo realizou mais um censo há quase um ano e até hoje não são conhecidos os seus resultados, vivendo o país de estimativas que apontam entre 35 e 40 milhões de habitantes, e estima-se que destes, mais de 17 milhões são pobres, 13 milhões passam fome, 7 milhões no desemprego, mais de 4 milhões de crianças fora do sistema de ensino e uma das mais altas taxas de mortalidade infantil do mundo. No plano internacional, nos últimos 3 meses, Angola voltou a constar da lista da União Europeia dos países considerados de alto risco, com deficiências estratégicas no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Tal como em 2016, por incapacidade de combate efetivo à corrupção, ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, tendo como consequência na altura a perda do acesso a divisas, voltamos a figurar na lista cinzenta do Gafi. Estar nesta lista é sinônimo de que o combate à corrupção falhou. Os cidadãos se interrogam por que o Executivo continua a surpreender pela negativa. Primeiro, autorizou cursos de enfermagem e análises clínicas de nível médio e superior por décadas. Muitos angolanos frequentam os cursos pagando caro e sem explicar as medidas de compensação para aqueles que se encontrem a meio do curso, simplesmente o Executivo decidiu encerrá-los. Segundo, autorizou o aumento das propinas nas escolas privadas. Aumentou os preços da energia, da água, do gasóleo e do gás e suspendeu a junta médica dos pacientes que se encontram em Portugal. Desta medida, por denúncia de uma das vítimas,
O país ficou a saber que existem famílias saudáveis a viverem à custa da junta médica em Portugal, ao lado de doentes cujo tratamento tarda por falta de dinheiro ou não recebem o dinheiro a que têm direito. Terceiro, a par do OGE, o Executivo continua a gerir uma Caixa 2, ou um Caixa 2, fora do domínio da Assembleia Nacional e a privilegiar a contratação simplificada como regra, no lugar da exceção. Excelências, deputados, auxiliares do titular Poder Executivo. Afinal, corrigir o que está mal, é isso? O Parlamento, que pretende sancionar em tempo recorde deputados que responderam ao clamor dos cidadãos e denunciaram o desrespeito aos mortos e a falta de dignidade humana que se assiste na morgue central de Luanda, não foi capaz de saber o que se passou com a verba aprovada para reabilitar a referida morgue, nem do porquê que a mesma continua na vergonha em que se encontra passado tanto tempo. Angolanas e angolanos, 23 anos são passados desde o calar das armas. Leis de amnistia e uma Constituição foram aprovadas. Porém, o país continua a testemunhar agressões físicas e assassinatos por razões políticas, sob o olhar cúmplice das instituições públicas que deveriam velar pela proteção da vida e respeito dos acordos de paz. Quando casos desses, gravíssimos, ocorrem envolvendo deputados e a Assembleia Nacional nega protestar, a Procuradoria-Geral da República espera que as vítimas se queixem para promover uma investigação. O mais alto magistrado da nação nada faz e nada diz. E os seus auxiliares assumem a narrativa política cuja tese se sustenta no ajuste de contas por acontecimentos do passado de guerra. Então, o Estado falhou na sua missão essencial. Quando o Parlamento e o Tribunal Constitucional decidem ao arrepio da Constituição e da lei, desrespeitam a vontade do povo expressa pelos resultados oficiais das eleições gerais de 2022, impondo uma composição da CNE que não obedece às regras definidas na lei nem na jurisprudência. Os votos atribuídos à UNITA servem para compor o Parlamento e o Tribunal Constitucional, mas já não servem para compor a CNE. Fica evidente que a sobrevivência do regime depende do controle da CNE e não do povo nas urnas. Este é o país real que temos, onde o respeito pela Constituição e pela lei são em função da vontade do Presidente da República e do interesse do partido que governa. Senhoras e senhores deputados, a postura atrás descrita constitui um incentivo ao crime organizado, à corrupção eleitoral, um convite ao ódio e à intolerância política, porque estimulam a justiça por mãos próprias e o instinto de autodefesa pela sobrevivência, que podem arruinar o Estado em transição democrática. É também um indicador claro de que não temos no país instituições republicanas, nem servidores públicos, cuja missão é a de proteger o Estado democrático de direito e os seus cidadãos, nos termos da Constituição e da lei. Os cidadãos que procuram manifestar-se pacificamente e sem armas são agredidos violentamente, atingidos com meios letais por agentes da Polícia Nacional, que também são cidadãos que clamam por bem-estar, dignidade e felicidade. Mais uma vez, mesmo no calor da discussão do regime disciplinar da Polícia Nacional, ou do agente da Polícia Nacional, onde o senhor Ordens Superiores foi bastante questionado, ainda nem foi aprovada a lei e já se fez sentir no passado dia 12, o que sugere que houve razões para os questionamentos que se impuseram e as exigências feitas pelos deputados. Angolanas e angolanos, o país está numa marginal de desfile, com a tribuna composta pelo Executivo, a plateia composta pela maioria do povo pobre e 2 grupos carnavalescos a desfilar. O primeiro grupo integra os funcionários públicos, os ex-militares e polícias reformados, os desempregados com destaque para os jovens e as mulheres na Zunga, todos acossados pela pobreza e miséria, falta de emprego e fraco poder de compra dos salários e das pensões de reforma. Este grupo canta a canção do emprego, do salário e do subsídio de reforma condignos e, num autêntico grito de desespero em busca da liberdade, dança ao ritmo da dignidade, com passos seguros e fé. Clama por uma Angola melhor para todos, por isso não se cala, porque acredita que haverá um dia em que a terra voltará a sorrir.
O segundo grupo integra os agentes dos serviços de segurança, da Polícia de Ordem Pública e de Intervenção Rápida, que, tocando o som das ordens superiores e dos instrumentos letais, dança ao ritmo da violência, com passos acelerados pelo medo de estar sobre o olhar dos drones e das câmaras de videovigilância do CISP, num martírio de alguém que, mesmo vendo o futuro sombrio à espreita, é obrigado, finge e age obedecendo o senhor ordens superiores. Este grupo sofre porque não é pela violência. Sabe que os manifestantes são seus irmãos, seus familiares, vizinhos, ex-colegas e que amanhã, continuando como estamos, será a próxima vítima do mesmo regime quando estiver na reforma e a reclamar por melhores condições de vida. As mulheres e os jovens que circulam pelas ruas das principais cidades do país, carregando peso e vendendo produtos com enormes riscos de vida, são responsáveis de famílias, pais e mães de filhos que precisam se alimentar. Sofrem porque amam os seus filhos. Fazem-no para garantir-lhes pelo menos uma refeição ao dia e não por vaidade ou prazer. Porque ninguém tem prazer de sofrer. Por isso, o chicote do polícia ou do fiscal não pode ser a solução dos problemas econômicos. Enquanto os discursos da fantasia pintam uma Angola de rosa, os indicadores que dispensam especialistas continuam a confirmar a tragédia que persiste no país. Cemitérios apinhados de gente em cortejos fúnebres. Por exemplo, segundo dados dos serviços do governo provincial, citados pelo jornal Expansão, entre março e maio, só em Luanda, foram realizados 13.000 funerais por malária e por AVC. As celas estão abarrotadas de jovens, a maioria por crimes de furto ou roubo de galinhas. As escolas estão sem condições de higiene, expondo as crianças e professores ao risco de doenças graves, e os hospitais, sem condições, continuam saturados de pacientes com doenças evitáveis. Distintos deputados, povo angolano. A 5ª legislatura tem uma missão especial, porque é composta maioritariamente por 2 gerações fundamentais no passado e no presente deste país. A primeira é a geração dos veteranos, acima dos 65 anos, que foi protagonista da história do nosso passado doloroso. A segunda geração é a dos jovens mais velhos, acima dos 35 anos e abaixo de 60. A maioria foram atores nos campos de batalha. A maioria dos veteranos, que faz parte da primeira geração, ontem jovens, que sonhou ser velhos a viver dignamente e a morrer naturalmente de velhice, vive hoje a velhice na indigência e morre de forma humilhante. Enquanto a maioria dos jovens mais velhos, da segunda geração, ontem crianças e adolescentes, que sonhou ser jovens mais velhos, a viver dignamente e a envelhecer com saúde, vive o drama da miséria do presente e da incerteza da velhice no futuro. As 2 gerações têm em comum 2 características que precisam ser assumidas como virtudes e um ativo para a construção do futuro. Primeiro, são vítimas e conhecedores da dimensão dos danos causados às famílias angolanas. Segundo, estão conscientes, são responsáveis e parte da solução para a edificação do Estado republicano, capaz de retirar os angolanos da miséria que temem sufocar as famílias e do que ainda resta do Estado erigido a 31 de maio de 1991. Hoje, a caminho dos 50 anos de independência, ao lado das 2 gerações que vivem em comum no presente o medo e sobre o futuro a incerteza, surge a terceira geração de sonhos, que nega ser mais, ou seja, que nega ser mais uma vítima do presente sombrio, por isso começa a mostrar que está farta e disposta a lutar pela dignidade. Senhoras e senhores deputados, auxiliares do titular do Poder Executivo, nesta hora em que as ameaças e as oportunidades ainda estão em equilíbrio na balança política, apenas as fraquezas procuram ofuscar as forças e os vícios corromper as virtudes, o Executivo deve compreender os sinais dos tempos. O líder da oposição em Angola lançou um verdadeiro repto patriótico que o Parlamento e o Executivo precisam assimilar com a máxima seriedade, ao afirmar, e citamos, o país está numa encruzilhada.
porque os cidadãos enfrentam o empobrecimento crescente e a má governação continua a ser o maior entrave ao desenvolvimento. É urgente o Executivo não continuar a fazer vista grossa ao sentimento de revolta que cresce a cada dia nos corações dos angolanos. Façamos do raiar do sol, que a todos ilumina sem discriminar, o farol para conduzir os angolanos ao usufruto das riquezas do seu país. Os angolanos merecem dignidade. Juntos somos capazes, porque o país tem potencial. Para tal, o acesso ao poder político seja em obediência à Constituição e com base em leis justas, que devemos aprovar agora, por consenso de todos os deputados, e que sejam reconhecidas pela maioria dos angolanos e por todos os concorrentes. O exercício do poder político seja um meio para servir os angolanos, e não um fim em si, que estimula quem está no poder a violar as regras para nelas se perpetuar. A força anímica herdada dos nossos heróis e mártires conhecidos e anônimos, admirados e exaltados na nossa diversidade, nos inspira a uma visão comum de um Estado-nação. A coragem e a determinação, pois este passado tão duramente vivido na divisão, legou-nos o presente, onde o tempo se encarregou de provar que todos somos hoje vítima da falta de saneamento, da falta de boas estradas, de bons serviços de saúde e educação, sobretudo, de não sermos felizes na nossa própria terra. Viva Angola! Muito obrigado pela vossa atenção.